neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. O cristianismo expõe seu sinal publicamente no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, na igreja e em todas as partes. Ouvintes, aqui está mais uma declaração do profeta de Deus para esta era. Vamos ter uma conversa calma e que deve nos trazer uma boa conscientização daquilo que temos ouvido. Se temos ouvido a palavra de Deus, então devemos atentar para ela com mais diligência. Porque como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não é verdade? Então aqui, os meus ouvintes vão notar uma coisa, que a mensagem do profeta de Deus para esta era não é uma mensagem proselitista. Nós não estamos trabalhando para fazer um proselitismo, isto é, tirar as pessoas das igrejas, dizendo, venha para cá, a nossa que é boa, a nossa que é certa, venha para a nossa denominação. Não. Você não saia de uma denominação para ir para outra. Denominação por denominação, todas elas são boas. Então fique na sua denominação. A menos que a sua obediência à palavra de Deus te exclua dela. A menos que ela te exclua por causa da palavra de Deus. Você encontra nas Escrituras, em São João, capítulo 9, quando Jesus curou aquele ceguinho de nascença. E, por fim, aquele rapaz foi expulso da sinagoga, que representa a denominação, a organização religiosa do dia, porque confessou que Jesus Cristo era um profeta. Se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Quer dizer, agora eu posso ver o Pai no Filho, agora eu posso ver meu batismo correto, agora eu posso ver as cartas de São Paulo na minha vida, como mulher, como homem. Eu sei que eu era cego, agora vocês dizem que ele é falso. Mas eu não via estas coisas.
eu via 3 pessoas distintas, uma miragem, mas agora eu posso ver a Jesus Cristo, o Pai no Filho, porque ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Se isso me tira, me expulsa do meio de vós, então o que eu vou fazer? Mas ninguém deve sair. Nós não temos uma denominação para dizer, venha para a nossa igreja. Nós não estamos no rádio trabalhando para fazer isso. Agora, há um apelo. Venha para a palavra de Deus. Aí está certo. Negue-se a si mesmo. Nasça de novo. Tenha a experiência do novo nascimento. Porque muitos vão descobrir, tarde demais, que depois de 50 anos de fé, ainda não haviam nascido de novo. E não foram batizados com o Espírito Santo, embora tenham curado os enfermos, expulsado demônios, feito maravilhas. São Mateus capítulo 7, 22, 23. O cristianismo expõe seu sinal publicamente, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, em casa, na igreja e em todas as partes. Agora, quando se fala de cristianismo, está se falando de um organismo vivo. Está falando não de facções. Está falando não de organizações, mas sim de organismo, de um corpo. Está falando de Cristo manifestado em indivíduos, em pessoas. Ora, o que forma um povo? É o indivíduo, como o que forma um corpo é a célula, tão pequena. Mas sem a célula, não pode existir o corpo. Sem o indivíduo, não existe nação, não existe povo. Sem a pessoa, não existe igreja, não existe cristianismo. E desde que a verdadeira igreja, o verdadeiro cristianismo, é composto de indivíduos, de pessoas, então deve-se tratar de indivíduos, de pessoas que têm tido uma experiência individual com Deus. Ora, você sabe que o câncer é um apelido que eles dão para um espírito de enfermidade que entra no corpo humano. Mas ali não entra uma célula, ela é chamada de célula monstruosa. Célula monstruosa é o diagnóstico do câncer. Constata célula monstruosa, mas não foi uma célula estranha que entrou no seu organismo. É uma própria célula do seu corpo que foi usada por Satanás, pelo diabo. Não há outro termo para isso. Há um termo científico, e esse termo é câncer. Mas, na verdade, é um espírito de enfermidade que toma uma célula apóstata. Essa célula é apóstata. Ela é do próprio organismo, mas apostatou-se e deu lugar a um espírito de enfermidade, e ela se torna robusta, monstruosa, de tal forma que para a medicina matá-la, teria que matar as demais células. Então a pessoa não resistiria, ela morreria. E não tendo jeito de isolar esse vírus, esta coisa então não tem vacina, então não tem cura. Somente Jesus Cristo pode fazê-lo. De forma que quando é expulso o espírito daquela célula, aquela célula fica vazia. Mas acontece o seguinte, que entrando a dúvida na palavra de Deus, o que acontece? Ela ficando vazia,
o espírito vai por lugares áridos e volta, e aquele estado último é pior do que o primeiro. Então, resultado, a pessoa vai morrer de câncer, comida. Mas não é o que tem acontecido com a igreja? Uma célula apóstata, dando lugar ao diabo, às suas invenções religiosas, ao mundo, e ela se tornou monstruosa, forte em política, dinheiro, sociedade, vaidade, luxúria, apresentações aparentes, culto muito bonito. Quando se fala de culto bonito, você já se lembra do altar de Caim, não é certo? Então essa célula monstruosa, e a célula chama célula, um abismo chama outro, e daí então vamos tendo células monstruosas, crescendo cada dia mais, fazendo suas torres e grandes empreendimentos sociais e coisa e tal, mas isso são células apóstatas, que têm corroído, comido esse corpo que se chama igreja. Mas o que acontece? Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e hoje eternamente, vem através de sua palavra e restabelece a sua fé de forma tal que aquilo que estava comendo, destruindo a você. Agora vamos já para o indivíduo, desde que cristianismo é formado de pessoas que têm tido uma experiência genuína e verdadeira com Cristo, pessoas que são dominadas, dirigidas, submissas ao reino de Cristo, ao reino de Jesus Cristo. Então, está a coisa aqui agora. Você pode perfeitamente ter saúde, vida abundante. Eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. E há muita gente que pensa que esse dom de expulsar demônios é somente impor as mãos sobre as pessoas e elas convulsionam e caem por terra e gritam. Então ali está um dom de expulsar demônio. Ora, isso é uma parte apenas do assunto. Você vê como Deus opera de uma maneira tremenda e expulsa esse demônio do câncer. E a pessoa nem se convulsiona, nem coisa alguma. E ela tem febre por 72 horas porque aquele tumor cai dentro dela e apodrece. E ali o coração vai purificando o sangue. E se ela resiste na fé, dentro de 72 horas, o organismo vai expelir aquilo, aquele feto, aquela coisa terrível, aquele tumor que foi expurgado porque ele ficou vazio, morreu. Então há uma fé tremenda ali. Morreu aquilo, tirou o espírito de um corpo, ele morre, então apodrece. E logo o coração vai purificando aquele sangue e daqui a pouco, passando 72 horas, você só vai melhorando, melhorando e notando, e cicatrizou, acabou o câncer na sua vida. Oh, que experiência tremenda é também quando o Espírito Santo tira, mata essas interpretações, esse câncer espiritual, e tira todo o desejo do mundo da pessoa, e ela passa por um estado febril e tremendo, mas logo ela vê que nasceu de novo, que foi batizada com o Espírito Santo e que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Isto é bom. O cristianismo agora, quer dizer, o cristão expõe o seu sinal, o sinal de Cristo, publicamente, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, também na igreja e em todas as partes. O sangue é o sinal, e o sinal tem que ser aplicado, porque de outra maneira o pacto não é efetivo. O sangue de Jesus Cristo, sim, é o único sinal reconhecido por Deus sobre o indivíduo. Vê que lá no Egito morria
uma pessoa, era o indivíduo. A morte não era coletiva, mas sim no indivíduo, como a morte é individual. Pode-se morrer muitos de uma vez, mas cada um morrendo por si, individualmente. Glória a Deus. Você apanha isto para o espiritual e vai compreendendo o que é de fato a mensagem de Deus para esta era. Agora, talvez alguém pudesse dizer, amanhã eu exponho o sinal. Mas podia ser demasiado tarde, porque a ira já poderia ter caído. Então não haveria nenhuma chance mais. Como você pode deixar para aplicar o sinal amanhã? O profeta diz, e este é o entardecer da era em que vivemos. Este é o entardecer para a igreja. Este é o entardecer para mim. Este é o entardecer para a minha mensagem. Já estou morrendo, me estou mudando, e este é o entardecer do Evangelho. Temos vindo através de justificação, santificação, novo nascimento, porém este é o tempo quando o sinal tem que ser aplicado. É tempo quando já não podemos brincar com isto. Tem que ser posto em operação. E se vai fazer, tem que se fazer agora, porque podemos ver que a ira está a ponto de passar pela terra, e tudo que não está sob o sinal perecerá. Mas, ouvintes, vamos encerrar mais esta programação com um apelo dramático do profeta de Deus na mensagem das 7 eras. A Laodiceia, da mensagem à Laodiceia. Ele diz, Deus está advertindo de um tremor de terra que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo. Quem, como fiel pastor, salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória, com muitíssima alegria. Eu, sinceramente, creio que o Espírito de Deus tem estado falando, não somente ensinando-nos as verdades das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento. Essa é a razão para todos os programas de rádio, digo eu aqui. Porque é na pregação e ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga, ou una-se à minha igreja, ou inicie outra organização religiosa. Jamais fiz isto e não farei agora. Não tenho interesse em tais coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e de seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre Deus e os homens, de modo que os homens se tornem novas criaturas em Cristo, cheios com o Espírito Santo e vivendo de acordo com a sua palavra. Eu convido, suplico e aviso a todos para que ouçam sua voz neste tempo e entreguem suas vidas completamente a Ele, da mesma maneira que confio que tem entregado meu tudo para Ele. Que Deus te abençoe e possa sua vinda trazer grande júbilo ao seu coração. William Marion Branham. Este é o apelo tremendo do profeta de Deus na mensagem das 7 eras. Ouvintes, Elias virá primeiro
e restaurará todas as coisas. Você sabe o que diz o Dr. Lança, aquele tradutor da Bíblia para o inglês? Ele acompanhou o ministério do profeta, do irmão Branham, por muitos anos. E ele disse: outra noite eu pensei que você fosse um profeta do Senhor. Agora sei que és um profeta de Deus. Oxalá que você também possa chegar, ouvinte amado, a esta conclusão pela mensagem, pelo conteúdo da palavra. Não estamos aqui com uma competição. Não estamos aqui para fundarmos uma nova organização. Não estamos aqui para tirarmos crentes das igrejas. Não estamos aqui com este objetivo. Não estamos aqui pedindo fundo financeiro. Embora não dizemos isto para criticar, mas estamos aqui simplesmente pela graça do Senhor Jesus Cristo, vos convidando para um preparo, um inventário, uma preparação para o arrebatamento, porque este é o único lugar que pode lhe esconder da grande hecatombe, grande catástrofe que virá sobre a terra. Avisar para você de um abismo que há na sua frente não é alarde. Não, isto é que é o verdadeiro amor, isto é que é a verdadeira compaixão, contrair até inimigos, perder amigos, por avisar do grande abismo que se encontra na frente das pessoas. Não se iluda somente em receber bênçãos físicas. O homem pode ser curado de um câncer e ir para o inferno, e morrer do câncer, que é um demônio no estado físico apenas, mas sua alma, seu espírito tomar um outro corpo e ir para a glória eterna. Oh, que Deus te abençoe, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.